Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Há 41 anos, com o objetivo de conscientizar a população brasileira, o Movimento pelos Direitos das Pessoas com Deficiência iniciou um debate sobre inclusão no país. O objetivo desde então foi combater o preconceito e a inacessibilidade que sempre dificultaram a vida das pessoas com deficiência. O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado em 21 de setembro, foi instituído no Brasil por meio da Lei 11.133 de 2005. 10 anos depois, em 2015, a Lei Federal 13.146 estabeleceu a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinado a assegurar e a promover condições de igualdade do exercício dos direitos à liberdade das pessoas com deficiência. De lá para cá, muita coisa mudou, mas ainda há muito o que fazer para a construção de uma sociedade que inclui e compreende que em direitos todos somos iguais, apesar das diferenças. O Toda Mulher está no ar. O Toda Mulher de hoje recebe a bióloga Airi Carvalho. Ela é integrante do coletivo de mulheres com deficiência do Maranhão e mestranda do programa de pós-graduação em genética da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Airi, ao Toda Mulher. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando, sobre inclusão. E eu vou começar me autodescrevendo, que é um recurso de acessibilidade muito importante para as pessoas cegas, com deficiência visual. Então, eu sou uma mulher de 27 anos, branca, cabelos longos, castanhos, estou usando um vestido roxo e uso óculos de armação azul e estou sentada na minha cadeira de rodas. E aproveitando a deixa da Airi, eu também vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, loira, de cabelos longos, estou vestida com uma roupa preta, um vestido preto e uma blusa preto e branco. Muito obrigada pelo aprendizado. E antes da gente iniciar essa conversa no Toda Mulher, a gente vai exibir uma matéria produzida pela TV Assembleia sobre como brinquedos ajudam a estimular comportamentos mais inclusivos entre crianças e adultos. Um projeto social no bairro São Cristóvão, da capital maranhense, está contribuindo com a construção de uma sociedade mais inclusiva. Uma iniciativa inspirada na convivência familiar. A ideia foi da pedagoga Lúcia Baldez. Com apoio de voluntárias, criou há quase 2 anos o Instituto Brinquedos Inclusivos, onde são fabricados bonecas e bonecos artesanais que representam pessoas com deficiência. E é essa representatividade que faz a diferença na vida de todos. A produção dos bonecos ela começou de uma forma muito curiosa. Eram só bonecos. E nós mesmos não imaginávamos a proporção que isso ia chegar. Chegou longe. Muita gente tem procurado as redes sociais do Instituto para encomendar os brinquedos. Os bonecos inclusivos representam pessoas cegas, surdas, cadeirantes, pessoas amputadas com síndrome de Down e tem chamado a atenção de quem educa os filhos para compreender e respeitar as diferenças. Os brinquedos inclusivos têm a vantagem de ensinar por meio da brincadeira. A Nara e a Tayla, por exemplo, adoram seus bonequinhos. O João, que é um cadeirante, e a Lindinha, que não tem um braço. É um jeito bonito de ensinar as crianças desde pequenininhas a aceitar a diversidade que existe no mundo. A Bruna, mãe da Ayla Tereza, explica que a educação inclusiva deve começar nos primeiros anos da vida da criança. Que as crianças elas já nascem sem conceito nenhum, então elas não têm aquele preconceito a respeito de qualquer pessoa que tenha uma deficiência ou vá adquirir uma deficiência. Então, a gente ensinando, dando a diversidade de brinquedos para ela, e ensinando para ela que aquilo não é incorreto, ter uma boneca sem um braço, uma boneca sem uma perna, uma boneca sem um olhinho, e ela brincar da mesma maneira como se fosse uma boneca que tivesse isso, A gente ensina para ela que é tudo igual,
somos iguais, que não tem aquela diferença. A psicóloga Aparecida Mendes ressalta a importância dessa representatividade. É um retorno positivo, porque eles se imaginam, olhando para um boneco desse, a forma de como eles representam ele. E na psicologia a gente trabalha essa questão da autoestima, a diminuição da exclusão, o acolhimento dessa pessoa, a subjetividade deles, e através do boneco a gente trabalha tudo isso. E lembra que a ideia dos brinquedos inclusivos nasceu inspirada na família da Lúcia? É que a iniciativa, voltada para o cuidado com crianças autistas, trouxe para o Instituto a experiência da Lúcia com pessoas surdas. Entre elas, o pai, um dos fundadores da Associação de Surdos do Maranhão, e a tia, a ex-bancária Maria de Fátima Baldez. A Maria, aliás, foi uma das primeiras a ser presenteada com a bonequinha inclusiva, que se parece com ela. A ideia do Instituto ajuda a pensar em um mundo mais acessível. Ela acha que ajuda, né? Que as pessoas acabam percebendo a diferença das pessoas como elas são, da questão da diversidade. Diversidade que significa que vivemos em um mundo plural, onde cada ser humano é único e diferente dos demais. Cada bonequinho ensina isso. É preciso incluir e respeitar a diferença do outro. Então, assim, a gente viu essa reportagem, a gente viu o quanto a representatividade é importante. Explica pra gente por quê. A representatividade é muito importante em todos os âmbitos, né? A gente viu os exemplos dos brinquedos, mas é importante também a representatividade na mídia, em todos os espaços, porque a partir dessa representatividade, os preconceitos, os estereótipos que existem, né, em torno da pessoa com deficiência, devido a toda uma estrutura, um processo histórico e social de preconceito, de exclusão, de invisibilidade, existem, né, muitos estereótipos, muitos estigmas que precisam ser rompidos. E a representatividade contribui para que esses estereótipos sejam rompidos, isso na sociedade de maneira geral, e também para as próprias pessoas com deficiência, porque nós também estamos inseridos nessa estrutura excludente. Então, as pessoas com deficiência muitas vezes também se veem de forma negativa, ainda se escondem, né, ou tentam esconder a sua deficiência. E a representatividade contribui para esse processo de identificação e que as pessoas percebam, né, que nós podemos e nós devemos ocupar todos os espaços, nós devemos estar em todos os lugares. Então, observando outras pessoas com deficiência, as demais podem também construir, né, todo esse processo de autoestima, de autoimagem, que muitas vezes nos é negado. É aquilo que ela falou, não é? Quando você vê outra pessoa que tem alguma semelhança com você em alguma coisa, você também se reconhece. Se reconhece e verifica a possibilidade de participar daquele ambiente também, além da questão de autoestima, não é? A psicóloga bem falou, ajuda a elevar a autoestima, a pessoa se sente representada, vista. Exato. Né? E você falou de história, o histórico, né, da cultura foi de realmente deixar de lado aquela pessoa que era diferente, que poderia, de certa forma, dar algum trabalho para uma sociedade que corre muito, que produz muito, mas que, a partir das leis, vem avançando de forma a mudar essa realidade. E aí a gente vê uma lacuna muito grande, desde que foi instituído o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, e até a implementação do Estatuto em 2015, hoje a gente está em 2023, quais seriam os maiores
os maiores obstáculos ainda, assim, literalmente falando, para as pessoas com deficiência? Então, como a gente vem falando, né, todo esse processo histórico, a gente vem, como você falou, obtendo avanços, né, tanto na questão legal quanto algumas práticas e políticas. A gente não pode negar que há avanços, né, assim, muitos avanços quando se compara ao início de todo esse histórico do movimento social da pessoa com deficiências, mas a gente também ainda enfrenta muitas barreiras, são marcas, né, dessa história. Então, a gente tem barreiras em todos os aspectos, né? Nós temos as barreiras de ordem arquitetônica e urbanística, por exemplo, quando faltam rampas, faltam elevadores nos mais diversos lugares, né? Muitos lugares só tem escada, dificultando, impedindo, né, o acesso das pessoas com deficiência física, as calçadas que são irregulares, quebradas, as ruas, né, esburacadas, tudo isso são barreiras arquitetônicas que dificultam a nossa locomoção, o nosso direito de vir. Nós também temos barreiras comunicacionais, por exemplo, a falta de intérprete de Libras para as pessoas surdas nos mais diversos lugares, nos eventos, até mesmo na televisão, né, na maioria dos programas de televisão, propagandas, enfim, em todos os âmbitos a gente percebe essa falta de acessibilidade nesse sentido. A falta de audiodescrição para as pessoas surdas, né? A gente ainda tem pouquíssimos filmes, por exemplo, conteúdo de maneira geral, que possuem recurso de audiodescrição, então isso também é uma barreira. Muitos conteúdos ainda são produzidos sem legendas, que também seria outro recurso importante para as pessoas com deficiência auditiva. A lei diz que já tem a lei, não é? A lei determina que tenha essas ferramentas. Sim, a lei assegura a acessibilidade, né? Todos os recursos de acessibilidade são garantidos em lei, mas a efetivação disso é que ainda deixa a desejar. Por que você acha que é assim? Por que você acha que isso acontece ainda? Essa demora em efetivar, apesar de existir leis para isso? Que também um outro tipo de barreira que eu considero a principal a ser rompida, não que as outras não sejam importantes, todas são mais assim, que eu considero principal são as barreiras atitudinais. Por que considero a principal? Porque se não houver uma modificação da maneira como as pessoas com deficiências são vistas na sociedade, são entendidas, né, como pessoas que devem e podem ocupar todos os espaços, então nenhuma outra, não vão se ter iniciativas para que se rompam outras barreiras. Então acho que as barreiras atitudinais e dentre elas o capacitismo, né, que é o preconceito, a discriminação da pessoa com deficiência, é o que faz com que muita coisa não se avance na prática, porque, de fato, é preciso, primeiramente, que se mude a concepção que se tinha, né, que antes a pessoa com deficiência não precisava sair de casa, não tinha acesso, né, a lazer, aos diferentes espaços, a educação, no máximo, a ideia que se tinha que a pessoa precisava de ir em atendimento de saúde e só. Incomodável estar ali no meio dos outros, isso. Né? É melhor isolar. Exato. E aí eu acho que isso faz com que ainda a gente, né, tenha algumas barreiras na efetivação, na garantia, de fato, desses direitos. Ainda tem um preconceito, né, Airi? O preconceito, ele ainda é muito latente. E a falta de respeito, por exemplo, com uma vaga de estacionamento, as pessoas que estacionam em frente às rampas e que não gostam de ser chamadas a atenção. Isso está dentro desse espectro da barreira atitudinal? Isso também são exemplos bem cotidianos de barreiras atitudinais. Fala pra gente como é que é teu dia a dia, com as dificuldades que você encontra no dia a dia, porque às vezes
a pessoa não sente o que... Às vezes não, nem sempre, né? Se coloca no lugar do outro. E quem vive o desafio de andar pela cidade sem, né, dentro dessa condição de pessoa com deficiência, que precisa se locomover, é que sabe quais são explica pra gente quais são os teus principais desafios. Você falou de obstáculos arquitetônicos, mas o dia a dia não é fácil. Sim, sim. Falando da minha realidade, né, como eu falei, as barreiras são muitas, mas falando da minha realidade, os maiores desafios são no quesito arquitetônico mesmo, né, que incontáveis vezes vou em locais que não tem rampa, não tem elevador, e aí, por incrível que pareça, as pessoas ainda argumentam que, mas a gente nunca colocou porque não vem ninguém aqui que precise usar. Só que é o contrário, né? Os locais que têm que estar preparados para receber qualquer pessoa que chegue e não esperar com que a pessoa com deficiência chegue, passe por situações de constrangimento para poder se tomar uma atitude. E também as barreiras atitudinais, né, que é inerente a todas as pessoas com deficiência. Então, situações em que... Porque, assim, o capacitismo, ele se expressa de várias formas. Ele tem esse viés, como eu digo assim, direto, né, da exclusão direta. Às vezes, já ainda existem situações de ofensas, xingamentos, mas também ele se expressa de maneiras que são enraizadas, né, no nosso cotidiano. Então, por exemplo... Você já sofreu esse tipo de preconceito? Já sim, teve que lidar com isso? Por exemplo, a ideia da infantilização da pessoa com deficiência, mesmo sendo adulto, jovem, né? A ideia de que pessoas com deficiência são eternas crianças ou são, digamos assim, anjos, pessoas que não, né, que não são capazes de fazer o mal, que são assim ingênuas. Então, são alguns estereótipos. Também a ideia de que a pessoa com deficiência é super-herói ou super-heroína por estar fazendo atividades do cotidiano, atividades como trabalhar, estudar, ter sua casa, construir uma família, coisas que são do cotidiano e as pessoas ainda se admiram, ainda se chocam, né, com isso. E isso é capacitismo porque exatamente vem dessa ideia enraizada de que as pessoas com deficiência não são capazes. Então por essa ideia internalizada, qualquer coisa que as pessoas com deficiência façam é visto como algo extraordinário. E da mesma forma que a gente não deve inferiorizar as pessoas com deficiência, a gente também não tem por que superestimar, né? Assim, é preciso que haja uma naturalização da deficiência, né? Que se entenda que a deficiência é apenas mais uma das características que compõe a diversidade humana e que haja uma naturalização. Então, esse viés do capacitismo, né, como que se pessoas com deficiência fossem fontes de inspiração por estar fazendo o básico, vivendo sua vida, também é muito presente, acontece muito. A ideia de que as pessoas com deficiência não têm poder de escolha, então... Tem que ter alguém para tomar uma decisão por ela. Então, né? As pessoas chegam e se reportam diretamente ao meu acompanhante, a pessoa que está comigo, muitas vezes. E nem tentam estabelecer uma comunicação comigo, simplesmente ignoram minha presença e se reportam diretamente ao acompanhante, coisas que diz respeito a mim, e mesmo assim se reportam ao acompanhante. Agora, Airi, desculpa te cortar, agora a gente vê que a internet ela facilitou de muitas formas essa questão do acesso à informação e também se tornou uma oportunidade de estabelecer diálogos, não é? Hoje em dia, por exemplo, a gente vê em redes sociais influencers, pessoas com deficiência que estão gerando protagonismo, né? Estão trazendo o tema para as redes e estão tentando mostrar
que o mundo precisa ser mais inclusivo. Você acha que o caminho é esse, o diálogo, para mudar essa sociedade que já há tanto tempo vem tendo que combater até comportamentos que são muito primitivos? Ainda, no que diz respeito, por exemplo, à violência contra a mulher, que é um comportamento que ainda, nossa, não se entende por quê, ainda se perdura, não é? Com certeza, eu acho que o papel dos influencers com deficiência e de toda forma de diálogo e comunicação sobre isso, né, dos influencers, do movimento social, a partir de palestras, debates, tudo isso eu considero muito importante, primeiro pela questão da representatividade, né, que a gente já falou, que é uma forma das pessoas com deficiência saírem dessa invisibilização que foi imposta, e também porque a gente falando sobre isso, as pessoas vão podendo rever as suas atitudes, né, e tentar romper essas barreiras, por mais que a resistência das pessoas também. Por mais que muitas vezes as pessoas acham que isso é besteira. Eu vejo muito, acompanho, né, vários influencers com deficiência e vejo muitos comentários nesse sentido, das pessoas dizer que isso é besteira, que fala por exemplo, algumas ideias capacitistas, por exemplo, elas vêm com um viés como se fossem elogios, mas que na verdade não são elogios. Por exemplo, quando a pessoa diz assim, é tão bonito, você é tão bonita, ou você é tão inteligente, nem parece que tem uma deficiência. Como se, né, ter uma deficiência e ser bonita ou ser inteligente tivesse alguma relação. Enfim, e aí principalmente esse tipo de coisa que é enraizado, as pessoas ainda acham, não, mas é só uma forma de elogiar, não, mas isso não é preconceito, não. Só que a gente vê que... Você consegue chamar a atenção da pessoa quando ela está sendo preconceituosa? Porque às vezes a pessoa, o hábito de falar, não justificando, sim, né, um comportamento que ela nem percebe. Você já chamou eu sempre tento, eu sempre tento, né, da maneira mais... a maneira educada, porque a gente entende que é uma coisa enraizada, que não necessariamente é intencional, mas que também é necessário pontuar. Então, eu tento sempre fazer esse diálogo quando eu passo por esse tipo de situações. E aí, muitas pessoas, por exemplo, acham que discutir terminologias erradas, né, que a gente fala muito, por exemplo, a questão de falar especiais, ao invés de falar pessoas com deficiência, ainda é muito presente. E também é uma ideia capacitista, porque está colocando a pessoa por ter uma deficiência, como se o fato da pessoa ter deficiência a tornar-se especial, tornar-se além das outras pessoas, e não é isso, né? Então, assim, a questão do portador de deficiência ou portador de necessidades como especiais. Se estivesse carregando. É isso, que a deficiência é uma característica, não se carrega. Então, assim, isso são questões que são levantadas por esses influencers e por outros espaços que as pessoas ainda consideram muito que são besteiras, assim, que não é... Que não mudam, é interessante isso. Exato. É bobagem que ela está falando, mas eu não mudo. Que não é importante. Né? Mas que, assim, por um lado, a gente passa por essas pessoas que tentam invalidar, mas a gente também percebe, aos poucos, mudanças. Então, acho que é muito importante, assim, esses diálogos para que isso vá se construindo, né, aos poucos. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai continuar essa conversa, que está bem legal, com a Airi Carvalho. Ela vem aqui como uma pessoa que representa o coletivo de mulheres com deficiência no Maranhão. E a gente vai falar sobre inclusão. Não saia daí. A gente volta já. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com toda mulher. Nesse programa, eu converso com a bióloga e representante do coletivo de mulheres com deficiência do Maranhão, Airi Carvalho.
E a gente estava conversando sobre a questão do capacitismo, mas tem uma coisa muito importante que eu até toquei no primeiro bloco, que foi no que diz respeito à violência contra a mulher. E é importante que a gente fale sobre isso, porque a mulher, ela sofre violências rotineiramente, cotidianamente. A mulher com deficiência, ela é muito mais vulnerável, por exemplo. E em que ponto que você acha que é mais sensível, que precisa ser observado com mais efetividade pela lei, onde a mulher com deficiência está mais desprotegida? A violência contra a mulher, como você falou, né, ela acontece com todas as mulheres, né, porque a gente vive numa sociedade que é estruturalmente machista e misógina. Mas quando a mulher apresenta outras características que também trazem uma invisibilidade, isso é somado, digamos assim, né? Então, a mulher com deficiência, ela passa por tudo que o machismo e a misoginia traz, e juntamente com o capacitismo. Então, a mulher com deficiência, ela está mais vulnerável nesse sentido, né? Que acaba estando mais exposta aos diversos tipos de violência. Então, por exemplo, a gente tem vários relatos de mulheres com deficiência que infelizmente passam por esses casos de relacionamento abusivos, que as pessoas dizem mesmo assim, explicitamente, mas ela não vai nem poder correr mesmo, ela não está enxergando, então ela não vai, ninguém vai acreditar no que ela relatar, ou ela não escuta, então o que ela falar não vai ser levado em consideração. Então, todo esse peso do capacitismo também, quando somado ao machismo, faz com que as mulheres com deficiência sejam alvo ainda maior, né? E quando a gente fala, por exemplo, de mulheres negras com deficiência, agrava mais. Ainda é mais suscetível, né? Porque é mais uma opressão que aquela mulher que vem, né? Também o racismo estrutural. E é isso, assim, por isso que a gente tem que fazer cada vez mais discussão, que a gente chama de interseccional, né? Então, considerando todas essas especificidades dentro do grupo, né? Dentro do grupo de mulheres, considerando as especificidades. Então, outra barreira, assim, nessa questão da violência, muitas mulheres, quando sofrem violência, que vão tentar denunciar, não encontram a acessibilidade necessária para formalizar essa denúncia. Numa delegacia, por exemplo. Isso. Faltam, por exemplo, intérpretes de Libras, muitas vezes nesses espaços, ou os próprios profissionais que saibam, pelo menos, o básico de Libras para conseguir estabelecer essa comunicação, né? Na questão da saúde também, é muito relatado violência obstétrica, violência ginecológica com mulheres com deficiência, exatamente porque não sei como me comunicar com essa pessoa que não, vamos fazer de qualquer jeito. Então, por exemplo, faltam equipamentos adequados para pessoas com deficiência física. Então, são vários tipos de violência que acometem as pessoas que têm vários tipos de deficiência. Isso, que vem devido a essas especificidades. Porque não é apenas a deficiência física, tem a deficiência, tem a pessoa surda, tem a mulher surda, tem o cego, isso. Tem a pessoa que tem a baixa, né, visão. Então, tem uma série de deficiências que precisam ser observadas e compreendidas, isso. Principalmente pelas instituições. É assim que os coletivos, os conselhos da pessoa, eles têm trabalhado para romper com esse hábito feio da sociedade de tentar fazer vistas grossas, né, às situações que acometem as pessoas com deficiência no país. Isso, acho que a organização, né, em coletivos, a organização dos grupos do movimento social é muito importante, porque
primeiro que a pessoa percebe que não está sozinha, né? Que muitas vezes a gente, por essa invisibilização, a gente acaba achando que tá sozinho, não se vendo como pertencente àquela sociedade. Então, esse grupo ajuda nesse sentido. E quando várias vozes, várias pessoas se unem, a gente consegue ter mais forças para romper essas estruturas mesmo, né? E para conseguir efetivar esses direitos. Então, por exemplo, muitas pessoas com deficiência intelectual também passam por diversos tipos de violência, tanto no âmbito familiar, fora do âmbito familiar também. Então, são muito frequentes ainda, né? Infelizmente. Então, os coletivos vêm nesse sentido, tanto né, da gente buscar assegurar que os direitos que estão na lei sejam de fato garantidos, quanto na promoção desses debates, né? A gente sempre está fazendo eventos e palestras e tal, para que as pessoas revejam, né, essas atitudes e percebam que nós somos cidadãos, cidadãos com plenos direitos. Garantidos então, na Constituição, né? Que a própria Constituição diz que todos temos direitos iguais, né? Apesar das diferenças, todos temos e tem que ser observado isso, inclusive assegurar a saúde, as pessoas com deficiência está ali, dentro do Estatuto, é um dos principais, né, direitos, a questão da saúde, mas também a questão do lazer, né, da oportunidade, do acesso à educação, de você ter uma escola que possa te oferecer equipamentos, né, para que você possa se sentir integrado ali, desenvolver toda a sua capacidade para se tornar, por exemplo, hoje você está fazendo mestrado de uma pós-graduação em genética na USP, não é? Qual que foi assim o que te levou para para estudar isso, o que te moveu para estudar essa área? Olha, na verdade, sim, eu sempre gostei da área de biologia, né? E a minha primeira ideia, assim, sendo bem honesta, era estudar neurociência. Só que na UFMA, que foi onde eu cursei, não tinha assim uma linha específica de neurociência. E aí eu fui me abrindo as oportunidades que o curso oferece, né? E aí eu gostei muito dessa área de genética, até porque ela conversa muito com a neurociência, né? Existe uma área, a neurogenética, que está em ascensão aí muito forte. E aí eu fui me interessando pelos temas, a questão do aconselhamento genético, que também é muito importante, e foi isso mesmo assim que me oportunidades, motivou. Não é? Oportunidades. Exatamente, né? exatamente. Entra exatamente nessa questão da oportunidade, né? Porque assim, eu enfrentei muitas barreiras ao longo do meu processo escolar, tanto de ordem arquitetônica, atitudinal, mas que também não pode deixar de mencionar que eu tive a oportunidade, eu tive escolas que me ofereceram acessibilidade necessária, embora, como eu falei, com algumas barreiras, mas uma acessibilidade necessária para que eu conseguisse chegar, né, nesse espaço, chegar à graduação, chegar à pós-graduação, e o que a gente espera e a gente luta é para que não sejamos mais exceção, porque hoje em dia a gente ainda é exceção, né? Tem um levantamento, acho que do INEP, que foi de 2018, que as matrículas de pessoas com deficiência, embora venham aumentando, elas correspondem a menos de 1% das matrículas totais do ensino superior. E quando a gente fala de pós-graduação, mais ainda, né? Assim, menos ainda, no caso, mais ainda a exclusão e menos ainda a representatividade. As cotas, elas têm sido cumpridas? As empresas têm cumprido as cotas, assim? Você observa isso? Então, na questão das cotas do mercado de trabalho,
eu considero como um importante avanço, porque é uma maneira, né, uma política pública que a gente tem, e aí a gente tem como cobrar, então, só que a gente ainda tem também, como em tudo, muitas barreiras, muitas empresas que ainda, empresas e órgãos como um todo, que tentam tanto burlar numericamente, tipo, não contratar o quantitativo estabelecido, quanto também ficar, digamos, porque assim, a gente sabe que, dependendo do tipo de deficiência, é um tipo de acessibilidade que vai ser necessária, né? Então, as empresas, elas tendem a escolher aquilo que elas consideram que vai dar menos trabalho, que vai dar menos custos. Só que a gente tem que ter em mente que a acessibilidade, ela não é um gasto, né? A acessibilidade, ela é um investimento, ela é respeito, mas as empresas, os espaços de trabalho como um todo, tanto privados e públicos, ainda vê isso como um gasto, então ficam tentando escolher ali qual é o tipo de deficiência que vai ser contratado. Outra coisa, não contratam a pessoa com base na sua qualificação profissional, muitas vezes, né? Então, abrem vagas assim, vaga, como eles chamam, vaga PCD. Aí a gente vai e pergunta o que é a vaga PCD, a pessoa não, o empregador não sabe nem qual é o cargo. Só é vaga PCD, só que a gente fala que PCD não é profissão, né? Então, então, assim, é preciso que não só cumpra a cota numérica, como também que se respeite a formação, a qualificação de cada pessoa, né, para a sua determinada vaga, que isso ainda é um grande obstáculo. Agora, de 0 a 10, se pudesse classificar, dar uma nota, como é que está o país no que diz respeito de fato? Ai, que difícil. Na questão da inclusão, só para a gente ir encerrando logo o programa e depois deixa a tua mensagem. De 0 a 10, aí, tivesse que dar uma opinião, uma nota, como é que está o país aí no quesito inclusão? Teve avanços, bastante, mas que ainda falta muito. Então, é uma coisa muito difícil da gente colocar em notas. Ainda precisa avançar bastante ainda, né? Exato, é uma coisa muito difícil, porque cada realidade é única, tem pessoas que enfrentam mais ou menos barreiras. Então, assim, o que a gente quer é que cada vez mais essas barreiras sejam rompidas e que as pessoas consigam acessar os... Qual seria a tua mensagem para a gente? Então, acho que discutir essa temática, né? Inclusão, capacitismo e tudo que diz respeito a isso é muito importante, especialmente como você falou agora, esse mês, né? Que a gente tem o setembro, chama-se Setembro Verde, que é exatamente buscando essa visibilidade, esse protagonismo das pessoas com deficiência. E eu acho que a minha mensagem é que as pessoas com deficiência precisam ser vistas como pessoas com plenos direitos, mas também com direitos, deveres, pessoas que erram, que acertam, que têm todas as características de qualquer pessoa, né? E que a gente tem que buscar sempre uma naturalização, como eu falei, da deficiência. A deficiência é apenas mais uma das características. As pessoas com deficiência muitas vezes não conseguem estar nos espaços, não por falta de capacidade ou por falta de vontade, mas por essas barreiras. Então, a gente precisa cada vez mais rompê-las. E que as pessoas com deficiência podem, devem estar em todos os espaços e que nosso protagonismo, né, seja cada vez mais e sempre respeitado. Acho que essa é a minha... Tem que ousar, não? Ouse, né? A gente mensagem. consegue. Eu queria te agradecer pela participação aqui no Toda Mulher. Eu sei que é um assunto muito amplo, não é? A gente gastaria um dia inteiro para falar sobre as questões. Eu espero que o país chegue à nota 10,
Eu espero ainda no muito. quesito inclusão e acessibilidade, que principalmente as pessoas compreendam que as diferenças, elas não te tornam melhor ou pior do que o outro, muito pelo contrário, é até uma dádiva sermos diferentes, porque a diferença te ensina, né? Me ensina. Se fôssemos todos iguais, eu acho que nem o mundo teria graça. Muito obrigada pela sua presença, viu, Airiel, Toda Mulher. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigada pelo espaço. O Toda Mulher fica por aqui. Acompanhe a reprise do programa de hoje em nossa programação e também pelas redes sociais da TV Assembleia. Obrigada e até o próximo programa.